Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Estava até comentando, eu cheguei de São Paulo, fui almoçar e para cá. Sempre que eu sou convidado para falar aqui no Espírito Santo, eu encaro como um dever, como uma obrigação. E quando essa obrigação ia ser dever, vira um prazer quando se trata de um evento de sindicalistas. Para mim, um grande prazer. Fala-se tanto do judiciário afastado da classe trabalhadora e tudo, e é importante essa relação, esse contato, independente de possíveis identificações ideológicas. Eu fui até lembrado daqui a pouco por um sindicalista de um dissídio coletivo, né, do Detran, de muitos anos atrás, que eu já tinha esquecido, ele não me lembrou, que foi um momento memorável nessa área. Depois aquela nossa decisão foi cassada, é verdade. Mas o importante é que a história, nós sabemos, a história não se faz em um dia, nem em 2, nem em 10, nem em 20. O fato é que daquele momento, né, aquela década de 80 até hoje, nós vemos assim avanços significativos, mas ainda há efetivamente muito que avançar, muito que questionar, muito que refletir. Eu não sabia exatamente o que eu esperava aqui, se era uma plateia de advogados, magistrados, pessoas da área jurídica, ou sindicalistas. E fui informado, não, basicamente de sindicalistas, e eu falei assim, bom, isso é ótimo, porque eu fico mais à vontade ainda para o que eu tenho para falar, porque hoje eu passei a manhã inteira brigando e discutindo com mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Então, falei, que bom, né? Chega do meio jurídico, vou dar uma pausa. Nada contra, muito pelo contrário, mas falei, vou dar uma pausa, vamos ter um contato direto com os trabalhadores, e sair um pouquinho da academia, dessa redoma de cristal. Porque se o judiciário é acusado, às vezes, de ser muito fechado, a academia, muitas vezes, é pior ainda, viu? Bom, mas vamos iniciar, então, nossa conversa. É uma conversa e não uma exposição, uma palestra, não tenho pretensões nesse sentido. Mas, nesse tema, e parece que já abordaram um pouco do que eu falaria, ou já vou mudando por isso um pouco também o meu discurso, uma coisa que está me preocupando, que me preocupa já há algum tempo, e são dois temas que têm me preocupado muito. Primeiro, e eles estão relacionados, eu vou tentar explicar, fundamentar por que entendo que eles estão relacionados. Um é o da criminalização dos movimentos sociais, sobretudo coletivos, e mais, em especial, greve. Se alguém tem alguma dúvida sobre a minha identificação, esse é o meu livrinho que eu publiquei sobre greve, direito fundamental de greve, sob um novo enfoque. Basta ver a capa, é vermelha, com trabalhadores com pirulitinhos, etc., para ver mais ou menos qual é a minha linha, né, na matéria. Está esgotado, viu? Não estou fazendo propaganda dele, não, porque ele está esgotado. Estão querendo que eu faça prepare uma segunda edição, mas aí tem uma preguiça também. Vamos ver o que vai acontecer no Brasil até o final do ano para poder pensar numa segunda edição. E aí que eu entro no que eu gostaria de tocar no ponto que vem a relação dessa criminalização dos movimentos sociais com o aspecto da progressão de direitos e do não retrocesso social. Eu não vou ficar aqui falando de juridiquês, não vou tocar, prometo aos senhores, até porque hoje eu estou cansado disso, já passei horas nessa área, não vou entrar no juridiquês. E eu vou entrar no tema e tentar expor por que essa é uma preocupação que eu tenho, uma preocupação que eu tenho externado em vários momentos, escrevendo, falando, decidindo. Bom, nós vamos ter daqui a mais algumas semanas eleições gerais, o que gera sempre uma insegurança, sobretudo em relação àquilo que se apresenta como novo, como diferente,
como um novo caminho, uma nova trilha, se é que existe alguma coisa em política que se pode dizer que é novo, que é diferente, que está fora desse plano que nós conhecemos. Mas não vou discutir isso também, mas é uma preocupação, porque, gostemos ou não, queiramos ou não, o fato é que nesses últimos anos, ou mais de uma década, nós temos tido avanços significativos no plano jurídico e no plano social. Isso é inegável. Isso é inegável e eu vou dizer que isso, até mais de uma década, esse processo vem se apresentando aqui, por exemplo, na área jurídica, o próprio reconhecimento parcial, na prática, do direito de greve dos servidores públicos. Nós vivemos... Aliás, esse movimento, para ser mais... começa já na década de 90, mas em 2000 nós temos várias decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecendo esse direito de greve. Então, se alguém estava achando que eu estava fazendo propaganda eleitoral, não estou não, viu? Eu só estou fazendo um registro histórico do que tem ocorrido, que nós estamos vivenciando nesses últimos anos. O reconhecimento da união de homossexuais é inegável um avanço. Outro avanço que gerou um certo desconforto na classe média, há quem diga maldosamente que isso foi um dos principais combustíveis para aquelas manifestações de junho do ano passado, a aprovação, a extensão, a progressão dos direitos das empregadas domésticas. Esse ranço, mais línguas que dizem, quem sou eu para... Né? Mas alguns sociólogos arriscaram esse tipo de posição. Mas o fato, isso é inegável, que isso gerou um certo mal-estar em setores da elite, da classe média alta, apesar de todas as novelinhas da Rede Globo sobre o tema. Mas é um inegável que foi um avanço. Nós estamos rompendo com aquele ranço escravocrata, né, ibérico, de tratar o empregado doméstico como um subser, como uma pessoa de segundo, terceiro grau. Estamos concedendo um passo importantíssimo, que é a concessão da dignidade da pessoa humana, da pessoa do trabalhador doméstico. Bom, outro aspecto que eu acho muito importante, e que eu vivenciei na minha experiência profissional, foi o avanço na iniciativa privada da remuneração de várias categorias. Um exemplo que eu dou aqui da Constituição Civil. A aguerrida categoria da Constituição Civil, que conseguiu vários aumentos reais de salário. Em 2012, inclusive, obtiveram 12,5% de reajuste, entre outros benefícios. Graças a incessantes manifestações, greves, às vezes, até um pouco... Como é que eu vou usar essa expressão? Porque tudo é gravado, né? Vamos dizer assim, greves contundentes. Contundentes, está boa essa expressão? Contundentes. Greves bem contundentes. E aí eu me lembro de discutindo com os colegas, e as nossas discussões também são muito contundentes. Mas porque eu não sei o quê, porque eu não respeitou isso, que eu não fez aquilo, porque eu não sei... Eu falei assim, peraí. A greve, o que você está chamando de greve selvagem, é? Mas o que é o selvagem? É o trabalhador da Constituição Civil, numa empresa X, no local X, não interessa agora, que não tem banheiro, não tem alojamento digno, dorme no chão, não tem banheiro, come comida estragada? O que é selvagem? O que vem antes? Bom, também não vou entrar, porque isso aí também foi objeto também de debates bastante acalorados. Outro aspecto que nós somos obrigados também a reconhecer, gostemos ou não, é, inegavelmente, o acesso de uma parte da sociedade que estava excluída da sociedade do consumo. E aqui eu não vou fazer defesa da sociedade do consumo, porque eu tenho uma visão bastante crítica em relação ao consumismo, a sociedade do hiperconsumo, por aí afora. Mas é inegável que uma parte que estava excluída dessa festa do consumo da classe média alta, etc., começa a participar dessa festa.
E gerando até reações preconceituosas, discriminatórias, como nós tivemos ocasião de ver pela imprensa, a presença de uma professora universitária manifestando os claros preconceitos da classe média alta, em relação a um cidadão, né, de classe inferior, vamos usar adotando essa nomenclatura, que estava tendo a ousadia de viajar no avião, de frequentar o aeroporto, que até bem pouco tempo sabíamos que era um espaço, o aeroporto era um espaço da classe média alta, não é? Era uma redoma de cristal, um dos símbolos de exclusão social desse país. Não estou tomando partido de nada, só estou, como diz um amigo meu, constatando, só constatando. É óbvio que esse quadro gerou reações. E um dos combustíveis dessa, não estou dizendo que foi o único, nem sei se foi o principal, mas um dos combustíveis, talvez, daquelas manifestações, tenha sido uma reação, porque depois que os estudantes saíram das passeatas, eu só vi classe média e alta nas passeatas, como na Copa do Mundo, só vi classe média alta e elite, não é isso? Eu falei assim, puxa, parece que não, e tem mais, eu me sentia na Escandinávia. Olha, o Brasil virou a Escandinávia. A gente não sabia qual era a torcida da Alemanha, qual era a torcida do Brasil. Estou mentindo? Eu me dei o trabalho de ficar procurando. Olha lá, vê se não tem não. Né? Esse pessoal que ficou vaiando lá, de uma forma raivosa, né, a mais alta autoridade do país. Bom, não, eu não estou tomando partido, não. Eu contei isso para um amigo alemão. Eu, por acaso, não assisti a Copa do Mundo e eu estava na Alemanha. E não assisti o 7-1. Tive esse prazer. Porque onde eu estava não pegava. Era uma vila no interior do nada. Né? No dia seguinte, fui obrigado. Quando eu vi aquele negócio, eu falei assim, puxa, aí eu olhei assim, ainda bem que eu não entendo nada, mas o 7-1, do Deutschland para cá e Brasil para lá, eu entendi. Ai, que coisa horrorosa. Bom, mas o fato é que é difícil para um setor da sociedade conviver com as diferenças, conviver com a dignidade sendo reconhecida para camadas que estavam excluídas da sociedade. Reações conservadoras existem, reações conservadoras estão aí. Reações que, muitas vezes, de forma indireta, de uma forma camuflada, procuram ou desautorizar esse quadro que nós estamos noticiando, ou simplesmente contestá-lo de forma direta, concreta. E essa é a minha preocupação, porque aí entra numa preocupação mais jurídica, e desculpe o trocadilho, fundamental. E eu vou falar daqui de uma preocupação que eu tenho, já não é mais de câmbio político, isso faz parte do jogo democrático, todo mundo tem o direito de votar em A, B, C, D. O que nós temos que ter atenção, prestar atenção, é para ver se nessas propostas que são apresentadas, e não só pela classe política, mas também no setor jurídico, pelos empresários, autoridades administrativas, se nós estamos frente a políticas regressivas, a políticas que importam em retrocesso social. Essa é a minha grande preocupação hoje, mais do que qualquer coisa, com esse tema. O que nós sabemos, nós temos um rol de direitos e garantias arrolados, estabelecidos na Constituição, que estão vinculados diretamente aos direitos humanos. Direitos humanos que ainda não foram incorporados, não foram assimilados pela sociedade em geral. Quando você fala, às vezes, em direitos humanos, a primeira reação que você recebe é direito humano para bandido. Só que ele esquece que quando se trata de uma violência contra ele, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar um advogado para ir a juízo, para defender o direito humano, o direito fundamental que ele entende que está sendo violado. E nós temos na Constituição Federal um rol daquilo que seria direitos que estão estabelecidos nos tratados, convenções, e que estão cristalizados na Constituição como direitos fundamentais.
Entre esses direitos fundamentais, a liberdade de associação, sindicalismo, em parte, o direito de greve, o livre manifestação, o direito de reunião, são cláusulas constitucionais, inclusive tidas como cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, eu prometi que não ia entrar no juridiquês, mas isso é importante. Aquilo que alguém já disse que é imexível. Vocês já ouviram, lembram disso? Um cidadão uma vez disse, é imexível. Então, mas é a melhor expressão que eu consigo encontrar para isso. Direitos fundamentais estabelecidos ali na Constituição, eles são inalteráveis, imodificáveis. Todavia, dentro de de um outro lado desse raciocínio, que é o da progressão de direitos, a constante progressão de direitos. Nós, no artigo 5º da Constituição, vamos ver uma cláusula de abertura, parágrafo 2º e 3º, que estabelece que outros direitos podem ser consagrados aos cidadãos em geral. O artigo 7º da Constituição tem essa cláusula em relação aos trabalhadores. O que se consagra ali é a ideia da progressividade, da acumulação progressiva de direitos, que está consagrada em vários tratados e convenções internacionais, que o Brasil é signatário. Entre eles, o direito à sindicalização, o direito à realização de greve, o direito de livre manifestação. Por que ele está falando disso? Qual é a preocupação? Porque a minha preocupação já é atual e é uma preocupação também para o futuro, e não é só para esse futuro imediato, mas para daqui a mais 4 ou 8 anos, frente ao fato de que nós não temos ainda a cultura dos direitos humanos, direitos fundamentais incorporada. Basta ver, parênteses, todos os advogados presentes aqui desmentam. Por favor, você entra na faculdade de Direito, tem curso de Direitos Humanos e Fundamentais na faculdade de Direito? Não. São 5 anos de Direito Civil, o direito dos negócios, das relações civis, 1 ou 2 de Direito do Trabalho, e 1 ano ou 6 meses de Direito Constitucional. Sei lá, mais ou menos isso. E não se fala praticamente de direitos humanos, direitos fundamentais na universidade. E olha, é um tema que eu procuro deixar claro, e muitas vezes nós não prestamos muita atenção, mas é fundamental esse encaminhamento. Porque você sabe muito bem que as demandas, as lides, os conflitos vão desaguar no judiciário, de uma forma ou de outra. E você tem que ter uma estratégia para trazer essa lide, esse conflito. Uma estratégia, um caminho viável para isso é a discussão dos direitos humanos e direitos fundamentais. É uma estratégia de acesso, é uma estratégia de solução, muitas vezes, no judiciário. E essa ideia da progressão e da não regressividade é uma ideia cara a alguns setores do judiciário e a setores do mundo jurídico e, sobretudo, daqueles vinculados ao direito constitucional, aos direitos fundamentais e sociais. Então, quando se fala em não progressividade, em progressividade e não retroatividade ou não retrocesso social, o que se quer dizer, rapidamente, é que o que estabelecido na Constituição como direito, como garantia, não pode ser suprimido, não pode ser retirado, derrogado ou reduzido, sem que, pelo menos, haja uma contrapartida equivalente. Esse é um ponto importante nessa pontuação. E aí eu chego, então, na questão da criminalização desses movimentos sociais coletivos. É uma preocupação, porque o que está em discussão quando se fala em criminalização dos movimentos sociais e coletivos é a criminalização do exercício dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e sociais. Quando vem uma liminar, como aconteceu na Justiça do Trabalho, e me informaram também que em outras searas também ocorre, e impede
que o trabalhador faça uma convocação da greve na porta do estabelecimento, quando vem uma liminar que obriga o retorno imediato ao trabalho de 100%, ou que cria condições para a punição do trabalhador, seja ele da iniciativa privada ou pública, não interessa agora essa discussão, quando sai um interdito proibitório para impedir que o cidadão ponha um carro de som na porta ou que faça uma assembleia dentro do estabelecimento, eu tenho direitos fundamentais que estão sendo violados, agredidos, desrespeitados e solapados. Claramente. Para não falar do direito de greve, o direito à liberdade de reunião, de manifestação, etc., de organização, etc. Isso está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E não é à toa, até passei para aqui, minha colega, porque eu não pensei que ia chegar nesse ponto aqui, porque eu pensei que isso fosse uma coisa bem do direito do trabalho, bem da esfera do trabalho. Essas liminares, eu uso liminares antigreve, e eu estou usando essa expressão, se alguém estiver gravando, isso está aqui no meu livro, então, são as liminares que podam o exercício do direito de greve. São interditos proibitórios, liminares, que são ou antecipação de tutela, ou liminares cautelares, não interessa a denominação aqui, mas que tem o objetivo claro de cercear o exercício do direito fundamental de greve, ou ainda de manifestação, de reunião e por aí afora. Inclusive, estava mencionando aqui para a outra advogada do sindicato, que na semana passada o TST, é relação à iniciativa privada, mas é uma referência, o TST noticia uma decisão que cassou uma concessão de interdito proibitório, uma liminar contra a greve, resumindo, por entender que ela estava cerceando o direito fundamental de greve. E ela faz referência também, nessas notícias do TST, a uma outra decisão em ação civil pública, em que bancos foram condenados porque manejaram indevidamente os interditos proibitórios. Decisão também do TST, essa da relatoria do ministro Vieira de Mello. Nem tudo está perdido, né? Então, nós temos realmente um avanço que é notável, lógico, muita coisa tem que ser feita, mas nós temos, por um momento, enquanto nós temos a criminalização dos movimentos sociais, basta lembrar aí essa proposta, essa iniciativa de, na verdade, impedir que os meninos que usam essas, como é que é o nome disso? Black masks, lá, se manifestam. Eu não vou dizer que eu não sou a favor dessas manifestações, mas o problema de se eu sou a favor ou não sou a favor, não interessa a ninguém, esse problema é meu. Agora, você criminalizar uma manifestação porque o cidadão está usando uma máscara, ou um óculos, ou um não sei o que do Zorro, ou a do V de Vingança, etc., vai uma distância muito grande. Porque é aquela história, você abriu a porteira para esse tipo de procedimento, vem outras coisas atrás. Eu sou contra esses black marks, eu não gosto desses black... Como é que é? Black o quê? Não. Black marks, eu sou contra isso. Tudo bem, você pode ser contra. O problema é uma questão de princípios. Quando você permite que se criminalize aquilo, você abre a porteira, você cria um precedente por uma série de outras de cerceios e restrições às liberdades fundamentais, aos direitos humanos em geral. Essa que é a grande preocupação, com qualquer medida repressiva que ponha regressão, restrição de direitos. Essa é a preocupação. Quando você permite, você autoriza, em determinadas hipóteses, eu posso conceder uma liminar aqui e acolá, você abre o caminho para o que aconteceu na Justiça do Trabalho. Uma indústria de liminares contra o exercício da greve. Os trabalhadores ameaçavam, então, o bancário sabe disso, os trabalhadores ameaçavam fazer uma greve, pumba, liminar, já estava lá o advogado,
não é isso? Com o pedido para que não ocorresse a greve, ou não fizesse a manifestação, ou não ocorresse, ou não realizassem os piquetes e por aí afora. Como diria o mestre Bob Dylan, the times are changing, né? Nós estamos mudando, algumas coisas estão mudando. Sou tão velho que eu cito Bob Dylan, né? Eu assisti Pelé no Maracanã, para vocês terem uma ideia de como eu sou velho. Aliás, a primeira vez que fui no Maracanã foi ver Santos 3-1 no Pelé, 3-1 no Flamengo, no meu time, Flamengo. E Pelé fazendo 3 gols e a torcida do Flamengo em pé gritando: rei, 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 Pelé é nosso rei. Não dá nem para acreditar, né? Outros tempos, né? Outros tempos. Torcida do Flamengo em pé gritando: rei, 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 Pelé é nosso rei. Bom, mas isso foi antes de Filipão e coisas do gênero. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema. Toda vez que você restringe, ou através das várias práticas possíveis e, sobretudo, e aí voltando aqui ao ponto da criminalização dos movimentos sociais e coletivos, você está, de uma forma ou de outra, agredindo, desrespeitando os direitos humanos fundamentais que estão na nossa Constituição Federal. A luta não é apenas uma luta ideológica, uma luta de força. Nós também temos ali princípios e regras constitucionais que estão em jogo. É um tema árduo, talvez, mas é um tema que merece a nossa... Porque estratégias de luta, estratégias não podem ser desperdiçadas. E durante muito tempo eu convivi com, mas porque não sei o quê, porque a área jurídica, porque o judiciário... A luta se faz onde ela é possível e onde ela pode ocorrer. Preciso ser mais claro que isso? Não, né? Não preciso, né? Bom, quantos minutos eu tenho? Porque me falaram que eu tinha 40 minutos, eu posso continuar? Posso? Tem mais? Então vamos prosseguir mais um pouquinho na nossa conversa. É só uma conversa. Porque, na verdade, eu tinha preparado uma exposição jurídica, mas aí falei assim, não, o público é desse sindicalismo. Mude o seu discurso. Ele está dizendo, ainda bem. Mas, a única coisa que eu tive nessa área coletiva de experiência foi em movimento estudantil. Foi a única área. Meu sonho era ser advogado de sindicatos, mas não conseguia e fiz concurso para a magistratura do trabalho. Bom, eu antes do Ministério Público, mas aí preferia a magistratura. Mas, depende de quem é a gente. Depende de quem é a gente. Agente público? Não, não, isso está fora da nossa competência. Tentaram, com a emenda 45, trazer para nós a competência para os servidores públicos. Mas o Supremo entendeu que essas relações deveriam ficar com a Justiça Federal ou Estadual, e nós não tivemos o prazer de ficar com esse tipo de demanda, esse tipo de lide, né? E eu acredito que isso aí já é uma página virada, a não ser que venha uma outra emenda constitucional que seja bastante expressa, explícita nesse sentido. Então, o Judiciário do Trabalho não tem nem que ele queira condições de ferrar a gente. Pode ferrar outras gentes, né? Mas as gentes do serviço público não tem. Nem que queira. E eu acho, pelo que eu conheço das pessoas com quem eu convivo, a grande maioria não tem essa intenção, mesmo que tivesse esse poder. Bom, mas voltando aqui ao tema, eu vou destacar um tema que me é muito caro, que é justamente para evitar que a gente seja ferrada, a gente do serviço público, que é o tema da greve do serviço público, a greve do trabalhador do serviço público. Eu escrevi um modesto trabalhinho, que foi publicado na revista TST, e no suplemento trabalhista eu disponibilizei. Então, se puder passar depois para os palestrantes. Eu também não vou ficar lendo aqui também, vou só fazer um resumo sobre o tema. A greve dos servidores públicos, durante muito tempo, ainda há resíduos dessa mentalidade, mas a greve em geral e também do servidor público,
foi tida como manifestação antissocial, algo equivalente a quase um crime. Alguém já disse, Pacha, esse negócio que se puseram aí na Constituição, de greve de servidor público, isso é uma demagogia, isso é coisa demagógica, etc, etc. Se eu for levar a essas últimas consequências, a greve também ampla, geral, como está no artigo 9º da Constituição para iniciativa privada, também seria demagogia, e daí a gente desconstrói todo o arsenal de direitos sociais fundamentais, porque é tudo demagogia. E fica só a livre iniciativa, não é isso? O direito de propriedade, inclusive há propostas até hoje nesse sentido, de supressão de tudo que está no artigo 7º em diante. Por isso que eu não falei de não regressão e de à toa. Bom, mas voltando aqui, o fato é que foi, depois de muitas lutas, os servidores públicos, assim como os trabalhadores da iniciativa conseguiram consagrar na Constituição o direito de greve. Os trabalhadores da iniciativa privada, num sentido bem amplo, mas ainda assim, apesar de toda a amplitude dele, sofreu uma série de cerceios, que ele aqui, melhor do que eu, eu na parte jurídica me deu o trabalho de escrever. Agora, na realidade, na dura realidade, ele poderia prestar um depoimento contundente nesse sentido. Por quê? Porque a greve ainda está presa, aquela memória histórica, como um fato ilícito, ou quase ilícito, ou antissocial, ou uma coisa de rebeldia, ou como se falava na época da ditadura militar, de subversão, e por aí. Isso ainda está na memória histórica de algumas autoridades, ainda está na memória histórica de uma parte da nossa sociedade, da nossa população. Não tem como negar isso. Mas o fato é que o artigo 7º, o artigo 9º, consagrou o direito de greve para a iniciativa privada, e lá no 37 também para os servidores públicos. Só que a regulamentação dos servidores públicos, que está lá no artigo 37, não veio à tona. E arrisco dizer que vai ainda demorar um bocado. E durante muito tempo tentou negar esse direito de greve do servidor público, porque não existiria esta regulamentação desse direito. E os servidores públicos, como os trabalhadores em geral, realizaram greve, com lei ou sem lei. Realizaram greve e foi um movimento social se impôs na prática, a ponto da cúpula do judiciário começar a se preocupar com isso, em mandados de injunção, começou a impor, porque não impõe, mas a dispor, vamos usar essa expressão, sobre o direito de greve do servidor público. A ponto, primeiro, de reconhecê-lo, reconhecer a omissão do legislativo, depois de reconhecê-lo, e, finalmente, essa é a última etapa que eu tenho ciência, chegou a aplicar a lei de greve, ou a defender a aplicação da lei de greve do trabalhador da iniciativa privada para o serviço público. Isso está lá, essa é, por enquanto, a posição do Supremo nesse sentido. É uma posição interessante, mas, ao mesmo tempo, guarda também riscos. Porque nós sabemos, quem está na iniciativa privada, que essa lei de greve é uma lei bastante restritiva, a ponto de alguns chamarem de lei antigreve. Lembrar para aqueles que esqueceram, ou que não viveram essa época, que essa lei de greve que nós temos para a iniciativa privada foi decorrente de uma medida provisória expedida pelo, na época, presidente senhor Sarney, medida provisória que fazia, às vezes, do decreto-lei da ditadura militar, que não tinha, na época, restrições para a sua expedição, e que veio à tona logo após a Constituição ser aprovada, quando os trabalhadores tiveram a ousadia da iniciativa privada de começar a realizar greves e greves para obter maiores conquistas e maiores vantagens. Ocorreu uma reação muito grande do empresariado e da mídia. Me lembro da Globo falando, claro, esse grevismo, que campanha. E aí, quando veio a medida provisória, eu estava sentado, lendo. Quando eu vi aquilo, eu olhei, estava lá o Cid Moreira, né? Falando contra o grevismo, o presidente José Sarney baixou a medida provisória, não sei do que, não sei o que. É óbvio que depois foi objeto de negociação, saiu a lei de greve, que apesar disso, é bem melhor do que estava naquela medida provisória. Aquilo era uma coisa de Estado Novo, de ditadura militar. Mas essa lei ainda é
bastante restritiva. E foi uma forma que o governo criou, na época, para impor, de uma forma ou de outra, uma restrição ao direito de greve na iniciativa privada. Mas as greves continuaram, com lei ou sem lei, com lei restritiva, antigreve, assim como no serviço público, permaneceram. Daí a minha preocupação agora é com essa referência à lei de greve para o serviço público. Primeiro ponto, porque essa é uma lei extremamente restritiva do direito de greve. Em vários pontos, inclusive, ela guarda irritações e incompatibilidades com a Constituição Federal. Em vários pontos da Constituição. Esse é o primeiro ponto. Agora estamos dizendo 10 minutos, vamos lá. Então vai ter morte súbita, vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me preocupa também, é porque há um raciocínio no sentido, não, nós vamos aplicar a lei de greve, mas o serviço público seria um serviço essencial. Então, nós vamos aplicar a lei de greve na parte que concerne ao serviço essencial para o serviço público. E há mais. Há, inclusive, juristas, constitucionalistas, defendendo restrições maiores ainda do que a da lei de greve, num outro patamar, simplesmente sustentando, não, porque não, podemos até usar como referência a lei de greve, mas a greve no serviço público é uma coisa muito delicada, muito especial, o legislador pode criar mais restrições ainda do que está na lei de greve. Esse é um ponto que me preocupa. No início, quando esse movimento de regulamentar o direito de greve, judicialmente, através de vamos dizer, uma atuação ativa do judiciário, eu entendi bastante interessante. Mas a coisa, como está encaminhando, ela guarda alguns perigos. Perigos de que, na prática, venha mais à frente decisões judiciais ou até uma legislação que torne, na realidade, inviável o exercício do direito de greve. É um risco. É um risco. A ponto das pessoas, era melhor quando não tinha regulamentação nenhuma, estava aquele vazio, a lei vai regulamentar, enquanto a lei não regulamenta, nós exercemos esse direito plenamente. É uma preocupação que eu externei nesse artigo, porque é um receio que eu tenho, sob pretexto de regulamentar, e a experiência histórica nos traz, na iniciativa privada, que toda a ideia, vamos regulamentar, vamos ver, vamos especificar, isso, na verdade, é uma iniciativa para restringir o direito de greve. E aí, mais uma vez, voltamos à importância de defender os cânones constitucionais, né, que podem perfeitamente vir a ser ameaçados. Então, aqui é um alerta. É interessante? Esse movimento é interessante. Agora, é importante também acompanhar e ver como isso será realizado. Se será para beneficiar ou para prejudicar, né? Ou para restringir esse direito de greve. Qual era a expressão mesmo? A gente, não. A gente. Então, ver como é que isso vai se dar na prática. Porque a minha preocupação é de que se utilize essa lei de greve para restringir, se equipare o serviço público à atividade essencial, com mais restrições ainda à greve, e, por fim, há uma outra linha, que entende, outras restrições podem vir também, pela natureza especial do serviço público. Atentos, hein? Atentos, vigilantes, porque é uma posição que é defendida e que pode efetivamente ocorrer. E termos aí, voltando à questão da criminalização, um cerceio, e quando se fala em cerceio de direito de greve, a primeira coisa que vem junto com o cerceio de direito de greve, esse direito fundamental como os outros, é, em algum momento, a criminalização do movimento. Ele começa, eu não vou falar de liminar, mas as liminares já vêm a ordem, no caso de ser desrespeitado, é crime de desobediência e por aí afora. Mas também regras, como desconto de salários, regras como permitindo o afastamento sumário do grevista, a dispensa imediata do grevista e por aí afora. O grande perigo dessa regulamentação é a falta de controle que pode ocorrer nela. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, proclama
a necessidade da sociedade civil e dos trabalhadores participarem da elaboração dessas regras. Isso no Brasil não foi observado na iniciativa privada e tenho minhas dúvidas, fundadas dúvidas, se isso será observado no serviço público. A não ser que haja uma tomada de consciência, uma mobilização para a reversão desse quadro. A coisa vai se dar, pelo que eu estou vendo, no primeiro plano, na esfera judiciária, um ativismo, não sei se positivo ou negativo, e depois uma conversão disso num diploma legislativo. Se eu arrisco o meu prognóstico, estou dizendo que só tenho 5 minutos. E outras sanções, que são as sanções de natureza penal mesmo, criminal, aos grevistas, né, que realizam determinados movimentos, ou que desrespeitam determinadas autoridades, isso aí tudo, entre aspas. Tudo isso pode vir no bojo de uma restrição ao direito fundamental de greve. E, repito, a experiência histórica demonstra que isso é uma realidade. Não só aqui no Brasil, mas em vários outros países. Então, terminando aqui, eu não vou me estender mais, era só um recado, porque eu vim aqui para falar um pouquinho sobre juridiquês, e falei assim, não, juridiquês não, pelo amor de Deus, não fale sobre isso. Procure trazer sua preocupação, externar sua preocupação, e sobre o tema, que é a minha preocupação, uma reflexão para o futuro imediato. Perfeito? E também para mais alguns anos, mais algumas décadas. Levando em consideração o cânone constitucional da progressividade dos direitos e da não regressividade, do não retrocesso social. É um cânone constitucional e é um cânone também do direito internacional. Então, como eu não sou sindicalista, como a minha área é jurídica, e como eu acredito que todos os campos, o bom combate deve ser travado, eu vim aqui, então, falar o pessoal da área jurídica, né, o combate se firma e se apresenta em todas as áreas onde ele é possível, né, o bom combate. Então, agradecendo aí a paciência de todos, se não fui muito didático, peço desculpas, não era a minha intenção também, minha intenção era só realmente de conversar, discutir, trazer a minha preocupação sobre o assunto, a minha preocupação de quem está lidando com isso, sobretudo na iniciativa privada. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde, bom final de semana para todos.